Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando nosso estudo de Sentinela, estudo número 37, da semana 17 a 23 de novembro, que tem o seguinte tema: a melhor maneira de reagir às injustiças. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco toda semana para juntos prepararmos o nosso estudo da revista A Sentinela. Estudo esse que nos ajuda a ser melhores servos de Jeová. Essa semana estaremos considerando o estudo número 37, que tem o tema a melhor maneira de reagir às injustiças. O texto base dessa consideração é o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7. Ele ficou esperando justiça, mas havia injustiça. Qual será o objetivo desse estudo? Ver, pelo exemplo de Jesus, o que devemos fazer diante de injustiças. Então, com certeza, está um estudo muito atual e vai nos ajudar muito a não só lidar com pessoas fora da congregação ou, às vezes, também dentro da congregação. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva nele, ative o sino para receber as notificações. E se você quiser contribuir e ajudar o canal, você pode deixar o seu like, se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Vivemos num mundo injusto. As pessoas são maltratadas por muitas razões, como, por exemplo, por causa da sua situação econômica, gênero, cultura ou raça. Muitas pessoas também sofrem por causa de empresários gananciosos e governantes corruptos. Essas e outras injustiças afetam a todos nós, seja de forma direta ou indireta. Não é à toa que muitas pessoas ficam com raiva quando veem toda a injustiça no mundo hoje. Todos nós queremos viver num lugar onde nos sentimos seguros e somos tratados de forma justa. Para tentar conseguir isso, algumas pessoas se envolvem em reformas sociais, fazem abaixo-assinados, protestam e apoiam partidos ou líderes políticos que prometem combater as injustiças. Por outro lado, os cristãos são ensinados a não fazer parte do mundo e a confiar que o reino de Deus vai eliminar toda a injustiça. Mesmo assim, é normal ficar triste, até mesmo com raiva. Ao ver alguém ser tratado de forma injusta, pode ser que a gente se pergunte: como eu devo reagir? Existe alguma coisa que eu possa fazer agora? Antes de responder essas perguntas, vamos ver como Jeová e Jesus se sentem quando veem injustiças. Então, a primeira pergunta do 1 e 2: como muitas pessoas reagem diante de injustiça e que perguntas podem surgir? Então, muitas pessoas ficam com raiva quando veem toda a injustiça que acontece no mundo hoje. E por causa disso, algumas pessoas podem se perguntar: como eu devo reagir? Existe alguma coisa que eu possa fazer agora? Subtítulo: Jeová e Jesus odeiam a injustiça. Leitura. A Bíblia nos diz por que faz sentido ficarmos tão incomodados com a injustiça. Ela explica que Jeová nos criou à sua imagem e que ele ama a retidão e a justiça. Jeová nunca faz nada injusto e ele não quer que ninguém haja dessa maneira. Por exemplo, na época do profeta Isaías, Jeová ouviu gritos de aflição de muitos israelitas que estavam sendo maltratados por outros israelitas. Jeová agiu punindo aqueles que continuavam a ignorar sua lei e a tratar outros de maneira injusta. Pergunta: por que faz sentido ficarmos com raiva quando vemos injustiças? Porque fomos criados à imagem de Deus, e Jeová ama a justiça e a retidão. Jeová não faz nada injusto e não quer que ninguém haja dessa maneira. Leitura do 4. Assim como Jeová, Jesus ama a justiça e odeia a injustiça. Em certa ocasião, durante seu ministério, ele viu um homem com a mão atrofiada. Jesus sentiu pena e quis ajudar aquele homem deficiente. Mas alguns líderes religiosos que tinham um coração duro pensavam totalmente diferente.
Eles interpretavam a lei do sábado de forma rígida e estavam mais preocupados em seguir suas próprias regras do que em ajudar aquele homem que estava sofrendo. Como Jesus se sentiu quando viu isso? Ele ficou profundamente triste com a insensibilidade do coração deles. Pergunta: o que um relato dos evangelhos nos mostra sobre como Jesus vê a injustiça? Então, o relato mostra que Jesus sentiu pena de um homem que tinha mão atrofiada. E diferente dos líderes religiosos, que interpretavam a lei de forma errada, Jesus ficou profundamente triste com a insensibilidade do coração deles. Leitura do 5. Jeová e Jesus ficam irados ao ver injustiças. Então, não é errado que a gente se sinta assim também. Mas precisamos nos lembrar que qualquer sentimento de raiva que tenhamos, mesmo tendo bons motivos, não vai acabar com as injustiças. Na verdade, deixar a raiva sair do controle ou ficar com esse sentimento por muito tempo pode nos prejudicar em sentido emocional e físico. Então, o que devemos fazer diante de injustiças? Vamos ver isso aprendendo com o exemplo de Jesus. Pergunta: do que precisamos nos lembrar quando ficamos com raiva ao ver uma injustiça? Então devemos nos lembrar que não é errado ter tal sentimento, pois até mesmo Jeová e Jesus ficam irados ao ver injustiças. No entanto, não podemos deixar a raiva sair do controle, pois não vamos conseguir acabar com as injustiças e pode afetar o nosso coração. Subtítulo: como Jesus lidou com a injustiça? Jesus viu muita injustiça quando esteve na terra. Ele observou como as pessoas comuns eram oprimidas pelos líderes religiosos. Ele também viu como as autoridades romanas tratavam as pessoas de forma bem dura. Muitos judeus queriam se libertar e ser independentes de Roma. Alguns, como os zelotes, estavam até dispostos a lutar contra os romanos. Mesmo vendo tudo isso, Jesus não se envolveu com nenhum grupo que buscava mudanças políticas ou sociais. E quando soube que as pessoas queriam torná-lo rei, ele fugiu. Pergunta: que injustiças eram comuns quando Jesus esteve na terra? Então as pessoas comuns eram oprimidas pelos líderes religiosos, ele viu as autoridades tratarem as pessoas de uma forma muito dura e por causa disso eles queriam ser libertos de Roma. Leitura do 7 e 8. Quando esteve na terra, Jesus não se envolveu na política para tentar acabar com a injustiça. Por que não? Porque ele sabia que os humanos não têm nem o direito nem a capacidade de governar a si mesmos. Ele também não tem a capacidade de acabar com as raízes da injustiça, Satanás e a imperfeição. Satanás, o governante deste mundo, é uma criatura espiritual cruel que usa sua autoridade para promover a injustiça. E por causa da imperfeição, até mesmo a pessoa com a melhor das intenções não consegue agir de maneira justa o tempo todo. Jesus sabia que só o reino de Deus vai acabar completamente com as causas da injustiça. Por causa disso, ele usava seu tempo e suas energias pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. Ele garantiu para os que têm fome e sede de justiça que o fim da maldade e do sofrimento chegaria. Só que isso não vai acontecer por causa de uma reforma social, mas sim por meio do reino de Deus, e esse reino não faz parte deste mundo. Pergunta 7 e 8. Por que Jesus não tentou acabar com a injustiça quando esteve na terra? Porque ele sabia que os humanos não têm nem o direito nem a capacidade de governar a si mesmo, e muito menos de acabar com a injustiça. Jesus sabia que somente o reino de Deus pode acabar com as injustiças. Por isso que ele usava seu tempo e energia para declarar as boas novas do reino de Deus. Subtítulo: imite a Jesus ao lidar com a injustiça. Leitura do 9. Nós vivemos nos últimos dias deste mundo. Por isso, vemos muito mais injustiça do que Jesus quando esteve na terra. Mas as causas da injustiça continuam sendo as mesmas. Satanás e as pessoas imperfeitas influenciadas por ele. Assim como Jesus, nós sabemos que apenas o reino de Deus vai acabar com esse mal pela raiz. E como apoiamos totalmente esse reino, nós não nos envolvemos em protestos ou manifestações para tentar eliminar a injustiça. Veja o que aconteceu com uma irmã chamada Stacy. Antes de aprender a verdade, Stacy costumava participar em protestos.
Mas ela começou a ficar em dúvida se o que estava fazendo realmente iria resolver alguma coisa. Ela disse: durante os protestos, eu ficava me perguntando se estava do lado certo. Mas agora que eu apoio o reino de Deus, eu tenho certeza que estou do lado certo. Eu sei que Jeová vai lutar por cada vítima de injustiça e isso é algo que eu jamais conseguiria fazer. Então a pergunta: o que convence você de que apenas o reino de Deus vai acabar com toda a injustiça? Então o que me convence é perceber que desde que o mundo foi criado e houve a rebelião, tudo está exatamente como está, ou seja, nada mudou. Satanás está por trás de tudo isso e tem intensificado seus esforços. Sendo assim, somente Jeová tem o poder de acabar com tudo isso. Leitura do 10. Os movimentos de mudanças sociais deste mundo costumam ser marcados por um espírito de independência e revolta. Muitas pessoas que participam desses movimentos acabam desobedecendo leis e ferindo outros. Mas não foi isso o que Jesus nos ensinou a fazer. Um irmão chamado Jeffrey comenta: o que eu vejo é que, mesmo em protestos que parecem pacíficos, as pessoas podem ficar com tanta raiva que, em questão de segundos, começam a destruir e a roubar tudo que vem pela frente, e até ferir umas às outras. Por outro lado, Jesus nos ensinou que devemos tratar todas as pessoas com amor, mesmo aquelas que não concordam com a gente ou que nos perseguem. Como cristãos, nós fazemos o nosso melhor para não envolver em coisas que sejam diferentes do padrão que Jesus ensinou. Pergunta: de que forma os movimentos de mudanças sociais não estão de acordo com o que Jesus disse em Mateus 5, 43 ao 48? Mateus 5 nos orienta a orar e amar até mesmo nossos inimigos. E quando acontece alguns movimentos, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, acabam se agredindo e destruindo o bem dos outros, mostrando assim que não tem nada a ver com o que Jesus disse e ensinou. Leitura do 11. Nós sabemos que o reino de Deus vai acabar de uma vez por todas com a injustiça. Mesmo assim, pode ser difícil imitar Jesus quando somos tratados de forma injusta. Veja o que aconteceu com Diania, que sofreu discriminação. Ela conta: eu fiquei furiosa. Aquilo me magoou muito. Eu queria que a justiça fosse feita. Foi aí que eu pensei em apoiar um grupo que protestava contra o racismo e a discriminação. Eu achava que assim minha raiva iria diminuir e eu me sentiria melhor. Mas com o tempo, Diania percebeu que precisava fazer mudanças. Ela diz: eu estava deixando que outras pessoas influenciassem minha maneira de pensar e colocando minha confiança nos humanos em vez de em Jeová. Eu decidi cortar todo vínculo com essas pessoas e não me envolver mais com esse tipo de coisa. É verdade que às vezes ficamos com raiva quando somos maltratados ou quando vemos outras pessoas serem maltratadas. Mesmo assim, precisamos tomar cuidado para controlar nossa raiva e sempre ser neutros em questões políticas e sociais. Pergunta: por que às vezes pode ser difícil imitar a Jesus? Porque às vezes somos maltratados de forma injusta e achamos que a melhor coisa a se fazer é lutar contra isso. Foi exatamente isso que aconteceu com Diania. Após sofrer discriminação, ela entrou para um grupo que protestava contra isso. Mas ela percebeu que essa não era a vontade de Jeová e decidiu deixar esse grupo. Aprendemos assim que devemos ser neutros e controlar a nossa raiva. Leitura do 12. O que pode nos ajudar a controlar a raiva quando vemos injustiças? Uma maneira é por escolher bem aquilo que vamos ler, ouvir e assistir. Algumas redes sociais estão cheias de postagens sensacionalistas sobre injustiças e que promovem movimento de reforma social. Também é comum que agências de notícias divulguem informações de forma tendenciosa, apresentando seu ponto de vista e não o que realmente aconteceu. Mas mesmo que a notícia seja verdadeira, será que ficar pensando nisso vai resolver o problema? Se gastarmos muito tempo com essas notícias, podemos acabar ficando frustrados ou desanimados. Pior ainda, podemos acabar nos esquecendo da única solução para todas as injustiças, o reino de Deus. Pergunta: por que precisamos ter cuidado com aquilo que lemos, ouvimos e assistimos? Porque o que lemos, ouvimos e assistimos pode afetar profundamente nossa mente e coração.
Podemos acabar ficando frustrados ou desanimados. Podemos até mesmo acabar esquecendo da única solução para todas as injustiças, o reino de Deus. Leitura do 13. Uma boa rotina de leitura da Bíblia e meditação pode nos ajudar a lidar com a injustiça. Uma irmã chamada Alia ficava profundamente triste pela forma como as pessoas no lugar onde ela morava eram tratadas. E parecia que os responsáveis não eram punidos. Ela diz: Eu tive que parar um pouco e me perguntar: eu realmente acredito que Jeová vai resolver esses problemas? Aí eu li Jó 34, 22 ao 29. Esses versículos me lembraram que Jeová vê tudo. Só Ele é justo de verdade e só Ele pode resolver completamente esses problemas. Mas será que existe alguma coisa que podemos fazer agora enquanto aguardamos o reino de Deus resolver as coisas? Pergunta. Como uma boa rotina de leitura da Bíblia e meditação pode nos ajudar quando vemos injustiças? Pois a leitura e a meditação vai nos ajudar a ver que somente Jeová tem o poder de resolver as coisas e ele vê tudo o que acontece. A irmã Alia ficava extremamente triste ao ver a injustiça, mas quando ela leu e meditou em Jó 34, ela lembrou que somente Jeová tem a solução. Subtítulo: O que podemos fazer agora? Leitura do 14. Não podemos controlar o que outras pessoas fazem, mas podemos controlar o que nós fazemos. Como vimos, imitamos a Jesus por mostrar amor. Esse amor nos motiva a tratar as pessoas com respeito, até mesmo aquelas que praticam injustiças. Jeová fica feliz quando tratamos todas as pessoas de forma bondosa e justa. Pergunta: qual é uma das coisas que podemos fazer agora? Então a resposta: podemos controlar o que nós fazemos, pois o amor que imitamos de Cristo nos motiva a tratar as pessoas com respeito, até mesmo aquelas que praticam injustiças. Devemos tratar a todos de forma bondosa. Leitura do 15. A melhor maneira de reagir às injustiças é por compartilhar as verdades da Bíblia com as pessoas. Por que podemos dizer isso? Porque o conhecimento de Jeová pode transformar uma pessoa que antes era agressiva e violenta em uma pessoa bondosa e que ama a paz. Antes de aprender a verdade, um homem chamado Jemal se juntou a um grupo rebelde para lutar contra um governo político que ele achava opressivo. Ele diz: Não dá para mudar uma pessoa à força. Eu não mudei na base da força. Eu mudei por causa das verdades da Bíblia que eu estava aprendendo. As coisas que Jemal aprendeu o motivaram a mudar. Quanto mais pessoas forem transformadas pelas verdades da Bíblia, menos pessoas causarão injustiças. Pergunta: as verdades da Bíblia podem ter que efeito nas pessoas? Então pode fazer com que pessoas mudem o seu comportamento. Um homem chamado Jemal, antes de aprender a verdade, era agressivo e violento, mas depois que conheceu as verdades profundas da palavra de Deus, se tornou bondoso e amava a paz. Isso enfatiza que quanto mais pessoas conhecerem a verdade, menos injustiça nós teremos. Leitura do 16. Assim como Jesus, nós queremos muito contar para as pessoas que o reino de Deus é a única solução definitiva para a injustiça. Essa esperança pode reanimar aqueles que são maltratados. Stacy, que já foi mencionada, explica: aprender a verdade me ajudou a lidar com as injustiças que eu via e sofria. Por meio da mensagem da Bíblia, Jeová nos dá consolo. Mas, para compartilhar a mensagem consoladora da Bíblia, você precisa estar bem preparado. Quanto mais convencido você estiver de que é verdade o que a Bíblia diz sobre a injustiça, mais preparado você estará para falar com jeito se esse assunto surgir numa conversa na escola ou no trabalho. Então a pergunta: por que você se sente motivado a falar com outros sobre a esperança do reino? Porque a esperança do reino de Deus é a única solução para todas as injustiças que acontecem no mundo. Então, quando eu ajudo outros a terem essa visão espiritual, estou me ajudando e ajudando outros a terem fé e esperança no reino de Deus. Leitura do 17. Sabemos que nós vamos enfrentar injustiças enquanto Satanás for o governante deste mundo. Mas, até ele ser expulso, nós não ficamos sem ajuda e sem esperança. Por meio da Bíblia, Jeová nos ensina por que existe tanta injustiça e como ele se sente ao ver nosso sofrimento. Por meio do seu Filho,
Jeová nos ensina como devemos reagir às injustiças que vemos hoje e como seu reino vai acabar com a injustiça de uma vez por todas. Então, vamos continuar pregando as boas novas do reino com zelo e aguardando com expectativa o tempo em que a terra ficará cheia de justiça e retidão. Pergunta: como Jeová nos ajuda a lidar com as injustiças que vemos hoje? Então Jeová nos dá a sua palavra e também seu Filho Jesus Cristo, pois, por meio do seu exemplo, temos condições suficientes de também mostrar amor, fazendo com que mais pessoas mudem seu modo de vida e tenham a visão do que é o reino de Deus hoje e o que fará no futuro. Agora nós iremos fazer as 3 perguntas finais. A primeira: por que a injustiça nos incomoda tanto? Porque Jeová, ele nos criou à sua imagem, e tanto ele, bem como Jesus Cristo, odeiam a injustiça, mas amam a justiça. É por isso que ficamos incomodados, pois somos filhos de Deus. A segunda pergunta: por que não apoiamos o que as pessoas fazem para lutar contra a injustiça? Porque sabemos que somente o reino de Deus pode trazer a solução definitiva, e quando pessoas lutam por injustiças, às vezes acabam saindo do controle e pioram a situação, afetando umas às outras. A última pergunta: o que podemos fazer ao lidar com injustiças? Podemos mostrar amor por compartilhar as verdades da palavra de Deus sobre o seu reino. Podemos orar, ler e meditar na Bíblia. Ao fazer isso, vamos reavivar a certeza em nosso coração que somente Jeová vai dar um fim a toda injustiça do mundo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração, um estudo maravilhoso, espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.